Eu estou muito feliz. Domingo é dia de Senta que lá vem história, não é? Então, só que hoje vocês vão ter muito mais que histórias. Vocês vão ter um contador de histórias e um participante da história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? E meu convidado é o Panda! Ei! Tudo bem, Que Panda? legal. Cara, Pô, muito feliz de estar aqui com você, muito honrado. ó, a honra é recíproca. Não, sou teu fã, você faz um tremendo trabalho, você faz muito para aviação, mais do que você pensa. Oh, muito obrigado. Mesmo. Moçada, eu acho difícil assim você gostar de aviação e não conhecer Gianfranco Betting. Se você não conhece o Gianfranco Betting, você conhece o Panda. Um dos dois você conhece e por acaso é a mesma pessoa. Assim, durante esse vídeo aqui a gente vai vai fazer um bate-papo, que acho que é o mais legal da aviação. Assim, a aviação é para fazer amigos, né? Claro. E durante a nossa conversa assim vai aparecer algumas fotos dele, para vocês terem uma ideia do que esse cara é apaixonado pela aviação. E hoje vamos conhecer um pouquinho. Fala um pouquinho da tua história, assim, Panda. Como é que você chegou na... Cara, assim, como eu cheguei na aviação, eu não tenho memória nenhuma sem aviação. As 3 primeiras palavras que eu falei na vida foram Varig, Varig, Varig. Não, é sério, meu pai falava isso, ele falava, eu tinha menos um ano de idade, ele estava dirigindo o Fusquinha verde, passou perto de Congonhas, passou um avião, eu olhei para cima e falei, Varig, Varig, Varig. Ele guiando, olhou e falou, esse guri falou Varig. Aliás, assim, né? Ele guiava no Brasil, não na Inglaterra. Eu falei, esse guri falou Varig, eu estava no colo da minha mãe. E, aparentemente, ele jurou que essa história é verdade, e eu não tenho memória nenhuma que não seja relacionada a aviões. As primeiras coisas que eu lembro, assim, por exemplo, quando eu fazia aniversário, meu pai falava, o que você quer ganhar de presente? Eu falava, quero ir para Congonhas, quero ir para o aeroporto. E, assim, os meus aniversários são fotos minhas, pequenininho, gurizinho, 3 anos, no colo de um tio, do meu pai, no aeroporto de Congonhas, vendo avião. Lá na prainha. Na prainha, porque naquela época, né? Naquela época, sou de 64, estou falando de 68, a gente ficava na pista, literalmente, a asa dos aviões parava quase em cima da cabeça. Então, Enfim. eu não peguei essa época. Eu entrei na Varig em 86. Aham. E eu trabalhava nos Electras, lá dando saída nos Electras, e eu sentia um orgulho assim que eu via já na prainha, só que já era a prainha mais alta, né? Sim, já. não, eu não sou, você é Nutella, eu sou raiz. Eu peguei a prainha que a ponta da asa do avião, a luz de navegação, é uma das memórias mais fortes da minha infância, é aquela luz de navegação com a ponta da asa aqui, porque era realmente em cima da tua cabeça. Então você sentia assim, você ouvia barulhos de porta fechando, de cabo desconectando, você sentia cheiro de Skydrow, de combustível, de vazamento, de bagagem, tinha nego fumando, era outro papo. Então a aviação eram todos os sentidos, era visual, olfativo, auditivo, era um espetáculo. E sabe que eu entrei na aviação também? O meu irmão me levou uma vez em Congonhas. Naquela parte ainda vidraçada, porque a gente foi à noite, e acho que a prainha não abria à noite, aquela parte de cima, eu não lembro. E acho que tinha um restaurante lá e tinha a parte vidraçada que dava para a pista. E eu vi aquele caos lá embaixo, um caos organizado, né, de luzes, barulhos e usina, e havia o Electra virando. Eu falei, nossa, um dia eu quero fazer parte disso, e acabei, felizmente. Ainda bem que você fez. É isso mesmo. Bom, eu casei em Congonhas, né? Faço ideia do nível de maluquice. Olha o nível do cara. Eu casei em Congonhas. Ideia da minha mulher, hein? Ninguém vai acreditar, mas foi ideia dela. Porque minha mulher é judia, eu fui criado como católico, e não dava para casar nem na sinagoga nem na igreja, precisava ser um território neutro, ela escolheu casar em Congonhas. Foi o primeiro casamento da história do aeroporto. 1º de maio de 99. Aliás, é emblemático, né? Casar, dia do trabalho. Olha. Mesma coisa. Dá trabalho. Casar em Congonhas. Por isso que a gente tem uma coisa em comum. Vamos deixar claro que a gente fez um documentário sobre... Não a gente participou de um documentário sobre Congonhas. Eu não conhecia pessoalmente o Panda e ele também não me conhecia pessoalmente. Não dá para falar da história do aeroporto de Congonhas sem falar na história do avião que mais famoso ficaria. Nós éramos os anjos da guarda desses aviões. Ele, na verdade, se transformou no sinônimo da ponte aérea. Porque entre 75 e 92, se você voava de ponte aérea, você voava no Electra.
Congonhas e Eletra era uma simbiose, não era possível ver Congonhas sem o Eletra voando aqui, da maneira que era o aeroporto. E esse documentário não foi pro ar ainda, não sei porquê, a gente precisa ver com o diretor aí, porque é sensacional a história do aeroporto de Congonhas. E eu fui chamado por causa da minha história com Electra, e o Panda, ele é simplesmente fanático por Electra. Eu sabia consertar Electra, ele sabe o número de série dos aviões. Electra é minha vida mesmo. Assim, você vai na minha casa, tem uma espécie de um altar. Tem 2 pás de hélice de Electra. 2. Uma que eu comprei na Varig, paguei acho que $20. Sucata. Sério? Fui lá, comprei, levei, carreguei ela no carro, tinha uma Paraty, rebati o banco, levei 80 quilos e quase 2 metros e pouco de altura. Você entra na minha casa, tem uma pá de hélice. E outra que eu ganhei do Carlos Spagatti, da revista Flap. Ele pegou uma pá de hélice e mandou pintar nas cores da Varig, a matrícula dos 15 Electras que voaram. E ele montou essa pá de hélice numa roda de Electra. Eu, ainda memorabilia do Electra, tenho ainda uma janela do VJM, um dos Electras, escrito Left Hand 07. Era a janela número 7 do lado esquerdo do Electra. Aquela peça de acrílico, a parte externa da janela. Que assim, eu guardo isso assim como um troféu, porque o Electra é a minha paixão, e vou te adiantar aí para os teus telespectadores, eu estou trabalhando já num livro sobre o Electra no Brasil, a história do Electra e da ponte aérea. Olha só. Você tem ideia de quando vai lançar esse livro? Não, porque acho que tem 2 na fila antes. O meu sai esse ano, então... O teu livro do Electra? É. Então, lança o teu, eu vejo tudo que tem de bom nele, copio e faço o meu. Esse cara, ele tem foto... Você tem foto de quase todos os Electras que foram fabricados no mundo. Sim, foram produzidos aproximadamente 200, e eu fiquei anos e anos e anos comprando, que naquela época era um slide só. A gente é do tempo do slide, do cromo. Ele é raiz, cara, mesmo. Enfim, eu sou raiz mesmo, nada de Nutella. Eu comprava nos Estados Unidos, mandava trazer ou fotografava, e eu tinha um objetivo meio maníaco. Eu quero ter uma foto de cada Electra que voou. E desses 200 e poucos aproximadamente, eu consegui de todos menos de 4. Então, e aí eu fui além. Eu falei, eu quero uma foto de cada pintura, matrícula, operador que cada número de série teve. No final, eu tenho umas 2.000 fotos de Electras, dos diferentes Electras, e quando eu lançar esse meu livro, eu vou colocar uma foto de cada pintura, número de série, operadora. Então, por exemplo, os da Varig, muitos vieram da American. Então eu tenho foto dele na American e depois na Varig. E depois, alguma coisa, e você vai me ajudar a completar, no Zaire, o Lodi Aputo, o Dominique Mizenga, quando eles foram... Tem uma foto do Dominique Mizenga, que é como foi batizado um dos Electras que foi pro Zaire, que eu fui nele. E tem uma foto na Ilha do Sal. Não sou eu que estou lá, eu estou tirando a foto do piloto, um africano, assim, tá bem legal a foto. Mas olha, eu tenho um amigo chamado Luciano Jafé, ele é mais fanático do que eu. Ele foi, durante uns 3 anos, toda noite para a cabeceira do aeroporto de Congonhas. Toda noite. Ele era casado, enfim, quase deu divórcio. Ele ia toda noite para a cabeceira do aeroporto de Congonhas só para ver a Electra pousar. E eu nem ligava, bom, na época não tinha celular. Eu simplesmente baixava lá, encontrava com ele na cabeceira, a gente ficava vendo a Electra pousar até 11h25, quando pousava o último. A gente ficava toda noite vendo a Electra pousar. Esse é o nível de maluquice, de paixão que a gente tem pelo avião. Incrível. Não, Electra, assim, garotos, assim, quem não voou no Electra perdeu, porque aquilo lá era um Cadillac. É uma delícia, não. Nossa, que avião gostoso, meu. Como passageiro, como piloto, aquela cabine parecia um salão, né? Era espaçosa. O assento de econômica dele, que ele era uma classe só econômica, mas é como uma classe de executivo, até há pouco tempo atrás. 2 e 3, né? 2 e 3. Incrivelmente confortável, aquele super serviço da Varig, assim, whisky, Campari, e o lounge atrás, que era um charme, né? O pessoal fumando lá atrás. Pô, era demais. Era uma época maravilhosa. Eu tinha cabelo. Era espetacular. Essa época aí, mais ou menos, que você ia tirar foto lá, ou ia ficar acompanhando os Electras pousando, quantos anos você tinha, mais ou menos? Ah, bom, eu vou para o aeroporto desde os 4, 5 anos de idade, mas com 9 anos de idade, eu fui apresentado pelo meu pai, que era jornalista, ao Omar Fontana, que era o fundador da Transbrasil. E a gente frequentava o mesmo clube, o Clube Pinheiros, em São Paulo. E meu pai me chamou, eu fui chegando perto e vi que era o Omar Fontana. Aí meu pai chegou e falou assim, filho, você sabe quem é esse senhor? Eu, com 9 anos de idade, tinha, sei lá,
era um catatal, e o Omar Fontana tinha quase 2 metros, era um gigante. E eu fui chegando perto, olhei para aquele homão assim, falei, sei, é o presidente da Transbrasil. Ele gostou, tal, ele era muito engraçado, muito carismático, ele bateu continência e falou assim, ô rapaz, o seu papá falou que o senhor gosta de aviões, é verdade? Então me diga o nome dos 3 bombardeiros ingleses pesados da Segunda Guerra. Lancaster, Stirling e Halifax. Me diga o nome, me diga qual que é a frota da Transbrasil. Falei, 6 Dart Herald, 6 BAC 111. As matrículas. Os BAC 111 são SDQ, SDR, SDS, aí mandei as matrículas todas, ele falou, o que o senhor vai fazer à tarde? Então o senhor vem comigo pro hangar. O cara me pegou pela mão, fomos pro hangar, me fez entrar num BAC 111, um amarelo SDR, num Dart Herald, que eu não lembro a matrícula. Fomos para a sala dele, ele pegou todas as maquetes que tinham em cima da mesa dele. O cara tinha uma envergadura igual ao Dart Herald. Assim. Grande. Pegou as maquetes, eu fiquei olhando, ele falou, agora elas são suas. Ele me deu as maquetes dele. E levou para casa e eu tava... Não conseguia pensar em outra coisa a não ser Omar Fontana, Sadia, Transbrasil. Eu já era louco por causa das cores. A Sadia, Transbrasil... Quando ele pintou o avião, né? Quando ele pintou os aviões coloridos, aquilo assim me impactou de uma maneira que até hoje tá comigo assim. A paixão que eu tenho por cor é por causa dos aviões da Transbrasil. E aí eu fiquei apaixonado por ele e ele meio que me criou para ser um companheiro dele, um assistente, um secretário, eventualmente até sucessor. E eu fiz uma carreira na Transbrasil, que foi minha primeira empresa onde eu trabalhei. Você falou das cores, então porque o Gianfranco também participou da Azul, diretor de marketing na Azul. E Fundador Azul... e primeiro funcionário. Olha aí, matrícula 01? Olha aí, matrícula 1 da Azul. Eu mostrava o crachá número 1, as pessoas olhavam e falavam, ah tá. Eu chegava em aeroporto, o cara falava, matrícula, falava 1. Fala o número da sua matrícula, falava, é 1. Tá bom, vai, deixa eu ver. Aí o cara pegava o crachá, olhava 1. É 1 mesmo? É 1. Primeiro. Então, e aí essa Azul, acho que foi uma empresa inovadora aqui no Brasil, tirando a Transbrasil, que também foi, tinha BAC 111 em laranja, não tinha? Tinha amarelo claro e um amarelo gema, assim, o SDR, inclusive. Mas o Alfa Bravo e Charlie, o 767, tinha asa azul, verde e... Tango Alfa Alfa, azul, Tango Alfa Bravo, laranja, Tango Alfa Charlie, verde. Os 3 primeiros aviões da Azul, Alfa Yankee Alfa, azul, Alfa Yankee Bravo, laranja, Alfa Yankee Charlie, verde. Tá vendo de onde vem a origem das coisas? A faixinha que tem junto da barriga é uma homenagem à Transbrasil, Alfa Bravo, Charlie, azul, laranja, verde. Nossa, sensacional. Até arrepia, ó. A aviação é um negócio fabuloso. Tem essas coisinhas por trás que quando a gente ama, a gente fica... Eu deito na cama e fico pensando, falo, puxa, os aviões da Azul, eles têm a barriga azul, a parte branca em cima, mas os Embraer tem uma faixinha, que também foi uma ideia minha, de fazer uma faixinha de cada cor, das 26 cores, 27 cores que tem no mapa, na cauda, que também foi eu que desenhei, eu que criei a marca da Azul, o mapinha e tal. Eu falei, pô, eu tenho que escolher as faixinhas? Já sei. Alfa azul, Bravo laranja, Charlie verde. Homenagem à Transbrasil. Referências. Esse tipo de referência a gente pregava em disco de vinil antigamente. Quando você lia... você lia aqui atrás. Sempre tinha alguma referência a alguma coisa. As capas de disco, né? Sim. Legal. Outra paixão também, música. Bom, então... Mas aí você começou a trabalhar na Transbrasil, assim... Menor de idade, menor aprendiz, o primeiro menor aprendiz foi o Omar Fontana. Aliás, eu trabalhei na Transbrasil também, eu adorei. Era uma tremenda empresa. Na verdade, o meu primeiro trabalho no emprego foi com 12 anos de idade. O Omar Fontana chegou para mim, sempre no Clube Pinheiros, e falou, rapaz, eu estou recebendo o 727 com as cores da energia colorida. Olha aqui, orçamento sem compromisso. Se o senhor quiser, o senhor vai fazer aí alguns esquemas de pintura. Vamos ver aí. Se o senhor fizer uma coisa muito boa, eu vou aprovar. Mas se não gostar, não vamos pintar. Eu fiquei louco, né? Falei, nossa, ele está pedindo para eu escolher a combinação de cores com 12 anos de idade. Eu tinha acabado de ganhar umas canetinhas coloridas que meu pai tinha trazido da Alemanha. Não era Silva Pen. Não, era Stabilo, uma marca alemã super boa.
E eu sempre fui louco por desenho, assim, eu era fui uma criança bem nerd, assim, eu não gostava de correr para rua, eu gostava de ficar em casa desenhando avião. Desenhava avião, desenhava duas coisas, incêndio, por causa do André e do Joelma, paulistano, aqueles incêndios me marcaram, né, 72, 74, então eu ficava desenhando incêndios e aviões. Ao invés de aviões e músicas, eram aviões e incêndios. E aí eu ficava desenhando aviões com as canetinhas coloridas, e quando o Omar falou isso, eu fiquei que nem um doido, eu fiquei fazendo o perfil do 727, mandei 20 combinações. Aí ele fez um charminho, um suspense assim, e no final ele escolheu 2 e pintou. Então, em 76 chegou o primeiro avião que eu, vamos dizer assim, escolhi as cores que acabaram sendo pintadas no 727, Tango Yankee Papá, que era um marrom café e um bege, assim, que eu estava na fase dos marrons, assim. E o segundo foi o Tango Yankee Oscar, que era um marrom médio com um amarelo mostarda, assim. E foi uma honra, é até hoje para mim uma honra, com 12 anos de idade, ter ajudado a fazer o branding de uma companhia aérea tão bacana, tão carismática como a Transbrasil. Foi o meu primeiro trabalho. Eu gostei bastante, assim, era uma empresa menor do que a Varig, porque eu trabalhei 9 anos na Varig, e eu saí e fui para a Transbrasil, que era uma empresa bem menor. Sim. Mas a relação empresa-funcionário na Transbrasil era adorável. A Varig tinha um pouco, pelo fato de ser bem maior, existe uma distância assim, sim, entre natural. natural. E a Transbrasil era mais amigável, assim, eu acho. Tanto que a gente se referia a ela como uma família Transbrasil. E o Omar Fontana e sua esposa, Dona Denilda, eles faziam questão mesmo de cultivar relações pessoais. Então eles eram preocupados mesmo com a saúde, com o bem-estar, com a felicidade das pessoas que trabalhavam lá. E lá foi meu primeiro emprego em aviação formal. Eu entrei no final dos anos 80, quando terminou a intervenção, aquela desastrada intervenção na Transbrasil. O Omar Fontana retomou a companhia e uma das primeiras coisas foi me convidar para cuidar da publicidade e propaganda da empresa. Eu entrei lá em janeiro de 90, foi meu primeiro emprego formal em companhia aérea. Eu trabalhei na Transbrasil em 2 períodos, de 90 a 97. E foi, então foi a demais. gente trabalhou juntos. Fomos contemporâneos. Com certeza. 96 você trabalhou lá, né? Trabalhei em 95, 96 eu estava lá. E curioso, né, que essa tua paixão pela Varig, que rendeu livros como esse aqui, ó, A Eterna Pioneira. Olha que interessante. Isso aqui eu tenho um canhoto desse aqui, ó. Você nunca trabalhou na Varig? Não. Mas sempre foi uma paixão. Bom, as primeiras palavras que eu falei na vida foram Varig. E quando eu terminei esse trabalho, um ex-comandante da Varig, hoje instrutor na Azul, que se transformou num grande amigo, Enio Dexheimer, eu lancei o livro lá em Porto Alegre, claro, tinha que ser, e depois do lançamento dele pegar o livro na mão, ele fez um dos maiores elogios que eu vi na vida. Ele me mandou um e-mail dizendo o seguinte, falou: Panda, agora tu és um dos nossos. Olha só. É de arrepiar, né? De Quer dizer, eu sempre tive a Varig em altíssima conta, né? Ela foi uma grande escola no Brasil. E foi uma das maiores alegrias da minha vida, foi ter feito 2 livros da Varig. Esse é um, o outro está esgotado, mas esse ano vai sair. Eu vou fazer a segunda edição do primeiro livro que eu fiz da Varig, que é um livro com fotos de todos os aviões que a Varig teve. Olha só. 432 aeronaves que a Varig voou. Eu consegui 440 aeronaves a Varig voou, eu consegui foto de 432. Desde o início lá? Desde o primeiro até o último. E agora eu vou fazer uma segunda edição com novas fotos, algumas coisas melhoradas, tal. Vai ser um projeto que eu estou apaixonado e vai sair agora em 2018. Já estou na fila para comprar. Eu vou te avisar. A Varig também, eu considero assim, o meu aprendizado. Eu estudei manutenção de aeronaves na base aérea de Santos, era um nível bom de ensino na época, por militares inclusive, mas a Varig foi uma grande escola para mim. Assim, eu devo a minha base de saber hoje tudo de aviônica, tudo de mecânica, eu aprendi na Varig. A Varig tinha um setor de ensino muito bom. A gente não vai ter uma outra, mesmo porque os tempos mudaram, aquele glamour. Você acha que isso um dia vai voltar para cá? Ou... Não, eu sempre digo o seguinte, que a Varig foi uma empresa glamurosa a seu tempo, porque os tempos eram glamurosos. As pessoas eram mais educadas, mais elegantes, elas eram mais cordatas, elas eram mais sociais. Hoje qualquer pessoa, ao embarcar no avião, fica que nem um zumbi digitando coisas, fica que nem um quadrúpede herbívoro, assim. Então, assim, não existe mais elegância, não existe mais relação como existia naquela época.
E aí um monte de coisas que eram diferentes. Eu sou muito amigo de um ex-comissário da Varig, Martin Berns-Miller, que é um dos maiores pesquisadores de aviação no Brasil, que ajudou demais a fazer os livros da Varig. Ele foi comissário da Varig. Ele conta que o avião tinha um voo da Varig, o 710, que saía de manhã cedinho de Fortaleza e ia descendo pela costa. Nesse avião, nesse voo 710, que muitas vezes era operado pela Eletra, ele falou que ele estava cansado de ver embarcar 88, 90 caudas de lagosta. Num voo doméstico, as pessoas almoçavam lagosta. Então, assim, você fala, puxa, que saudade, por que isso não acontece nas empresas de hoje? Porque em preços corrigidos, um voo de Fortaleza para São Paulo hoje custaria R$3.000. Aí ninguém voaria. Ninguém varia. Agora, se você pagar R$3.000 para Gol, para Azul, para Avianca, para Latam, elas também vão te servir lagosta. Você está afim? Você vai fazer essa troca? Claro que não. Então, assim, o mundo mudou, os passageiros mudaram, as companhias aéreas mudaram. É uma outra época. A gente vai morrer de saudade sempre porque a gente teve o privilégio de experimentar isso. Eu fiz um voo na primeira classe da Varig que eles serviram um churrasco no espeto. Foi um Varig, estava vendo até hoje, culpa sua, depois eu explico por quê. Um galeão Charles de Gaulle indo para Toulouse para ver o rollout do A320, fevereiro de 87, RG 766. Serviram na primeira classe, eu estava na primeira classe convidado pelo Omar Fontana, pela diretoria, presidência da Varig, estava o Rubel Thomas, estava o seu L. Smith nesse voo, todos indo para Toulouse ver o A320 fazer o rollout. Eles serviram na primeira classe um churrasco no espeto. O francês atrás de mim batia palma, falava, olha lá, c'est merveilleuse. E veio um churrasco no espeto, aquele pedação de carne e o cara fatiando a carne. Isso não existe mais. Não. Então, assim, a gente pode morrer de saudade ou pensar que hoje a gente vive na era do peixe ou frango. Fast food. Massa ou carne. Mudou tudo. Lembrando do Electra aqui, enquanto você falava, eu ficava lembrando de umas histórias. Teve um comandante do Electra que fez o último voo, o Sérgio Lotti. Fez no Juliette Mike levando lá para os Afonsos. Eu lembro bem, quando eu trabalhava na pista, eu já era inspetor, se eu me engano, já era inspetor. E o Electra pousava, quando era o Sérgio Lotti, estava no Electra, a gente já sabia que o avião estava bom. Porque o Sérgio Lotti não reclamava do Electra. Ele tinha uma paixão por aquele avião também, que os problemas, porque o Electra dava problema, tá pessoal? Ó, a gente está falando dos anos 80 lá, de um avião antigo, tá? Não fiquei com medo de voar agora, porque a aviação hoje é totalmente diferente. Do mesmo jeito que não tem mais churrasco, também não tem mais esses probleminhas que o Electra dava. Mas enfim, cada pouso do Electra tinha algum problema. Beta Light dava problema direto. Mas o Sérgio Lotti não reclamava. Ele ia descendo a escada e a gente falava, como é que tá o avião? Ele, tá ótimo, não mexe. E assim, o Electra, eles costumavam fazer 4 pernas. Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio, e aí ficava lá, a base dele era Rio. Só que o avião ia acumulando esses problemas que para ele estava bom. Mas o próximo comandante que pegava o voo, quando chegava em Congonhas, a gente ia atender o avião, e esse avião era que estava com o Sérgio Lotti. Aí o cara já reportava tudo. E a gente tinha que consertar essas coisas todas antes do próximo voo. Às vezes até recolhia o avião e pegava um reserva que estava lá. Ah, que legal você falar do Lotti. Eu tava na pista fotografando o último voo do VJ Mike quando ele foi para o museu, em maio de 92. Eu estava filmando e fotografando. Talvez a gente estivesse juntos lá na rampa. Profissionalmente? Não, eu liguei para a Varig e falei, ó, sou fanático, me deixa eu entrar aí para gravar a última operação? Ah, tudo bem, pode vir, 92. E eu filmei e tenho isso gravado num vídeo digital lá, que era um dos primeiros vídeos digitais, e eu filmei todo o procedimento, ele fez 2 toques e arremetidas e uma passagem baixa, que eu tenho esse vídeo do VJ Mike fazendo uma passagem baixa em Congonhas, que é uma coisa espetacular. Era o Sérgio Lotti, o Tadeu Buchheiser, que era o primeiro oficial, hoje ele é instrutor na Azul, e o José Aparecido, infelizmente, aquele grande companheiro, engenheiro de voo, que faleceu naquele Boeing da Varig em Carajás. Assim. Mas, enfim, essa foi a tripulação do VJ Mike, é um avião que está no meu coração. Lança o teu livro que depois eu lanço outro. Tá. Buchheiser, bem lembrado do Buchheiser. Quando os Electras saíram do cemitério, que eles ficavam em Congonhas lá, que você, aliás, tem umas fotos maravilhosas. Sim. Com aquela proteção da hélice e tudo mais. Quando foi comprado pela Blue Airlines, do Zaire, a gente remontou praticamente o avião e faz cheque. Pô, se ele voando já dava problema, imagina ele parado depois de 2 anos para reativar um avião desse.
E aí a gente foi fazer voo de experiência com os pilotos canadenses, tinha um canadense e um paraguaio, que iriam voar lá no Zaire. E o Bucriser estava de instrutor checador no voo. E a gente foi fazer toque arremetido em Congonhas, em Campinas. Nossa, que coisa maravilhosa. E como doía no coração ver aqueles aviões indo embora. Você sabe que eu fui para Porto Alegre em janeiro de 93 para fotografar os aviões. Eu tenho fotos desse da Blue feitos em Porto Alegre. Era outra época, né? Era. Sabe que as nossas trajetórias se cruzam, porque eu tive em Porto Alegre nessa época também, porque tinha alguns lá que era para o Congo. Isso. E eu tive lá participando para ajudar eles a remontar os Electras e inspeção. VLA, VLB, VNK e acho que VLY estava lá. É isso mesmo. Estava em Porto Alegre. E os outros em Congonhas. Dói até hoje falar nisso. Esses aviões provocaram um vazio, um buraco no meu coração. Até hoje. Aí, pessoal, o papo tá maravilhoso. Tá tão bom que a gente vai continuar, tá? A gente vai encerrar esse vídeo aqui porque, sabe, YouTube, ninguém assiste vídeo com mais do que 15 minutos, eu entendo vocês, tá? Mas a gente vai continuar, vai ter parte 2, parte 3, parte 4, quantas partes forem necessárias, porque não é toda hora que você encontra alguém assim com paixão de avião para conversar, e como vocês também são apaixonados por avião, então tá tudo certo, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Grande abraço e até a parte 2.